E aí, gente, como a gente falou no podcast anterior, a gente resolveu dividir ele em dois, então vamos dar sequência aqui agora ao nosso podcast. Vamos falar agora do filme Coringa, filme que despertou muita coisa aí, né? Foi um filme bem controverso. Muita polêmica. Principalmente nos dias atuais, onde debates calorosos entre direita, o que é direita e esquerda, né? O pessoal fala direita e esquerda, entraram com bastante vigor para falar desse filme. Polarização, muita polarização. O que mais mesmo assim rendeu 11 indicações ao Oscar. 11 indicações. É um filmaço. É um filmaço. Merecidas as indicações. Só para situar o pessoal então que está nos ouvindo, né? O filme Coringa, que já não está mais no cinema, 11 indicações ao Oscar e basicamente é um filme que narra aí o cotidiano de um homem. Vamos só falar as indicações primeiro? Vamos lá. Melhor filme, melhor ator, melhor fotografia, melhor figurino, melhor direção, melhor edição, melhor cabelo e maquiagem, trilha sonora original, edição de som, mixagem de som e roteiro adaptado. 11 indicações, o filme com o maior número de indicações no ano. Bacana. E só para dar o pontapé inicial, para a gente começar a falar, né? É um enredo aí que narra o cotidiano de um homem de meia idade com problemas psicológicos, né? Que tem seus sonhos, né? E vive numa sociedade que não o abraça, uma sociedade que inclusive o rejeita e uma sociedade que é caótica e, a partir do ponto de vista dele, uma sociedade opressora, né? Eu vejo um filme que traz uma crítica, uma abertura para uma análise de realidade social muito forte, né? E que é inevitável fazer um paralelo com a nossa realidade. Então, esse pontapé inicial a gente avança. Isso aí que você está falando é tratado o tempo inteiro dentro do filme. Gotham City, para quem conhece a história do Batman, sabe que Gotham é uma cidade podre. Isso. Em vários aspectos, corrupção, criminalidade. Uma cidade decrépita mesmo. E apesar de o diretor ter colocado o filme antes do Batman, uma ideia ali na introdução do que viria a ser a Gotham City que despertou o Batman, ele deixa isso bem claro durante todo o filme, mostrando vários momentos, não só com o Arthur, que tem 95% de tela, mas mostrando, por exemplo, coisas como o lixo, a crise do lixo, que nem o lixo está sendo retirado da cidade mais. O estado está tão falido, a cidade está tão falida que não consegue nem retirar o lixo. E isso já demonstra uma intenção muito grande do diretor de mostrar a podridão, a sujeira social ali naquele contexto. Isso é os planos altos que o filme tem o tempo todo, né? O tempo inteiro. Sempre o Arthur inserido num ambiente que a gente consegue casar exatamente o tanto que aquele ambiente influencia na situação opressiva que ele está submetido. Mas os planos longos, né? Para situar ele. E vale ressaltar que, querendo ou não, ele, por mais que ele tenha essa loucura despertando, ele sempre buscou tratar. Ele sempre estava buscando remédio, ele sempre estava buscando ir no psiquiatra, né? Ele sempre estava buscando ajuda. E nisso o governo foi tirando isso dele, né? Ele chega pra consulta e ela fala assim, não, hoje é a nossa última consulta porque o governo tá cortando verba. O Arthur nasceu bom. A sociedade o corrompeu até ele se tornar o Coringa. Ali você vê toda a caminhada, ele vem, no começo do filme ele é palhaço, ele tenta, ele segue a carreira de palhaço. Sonhando ser comediante, né? Quer ser um comediante à noite. E traz aquela ideia que a mãe dele, que ele fala que a mãe dele sempre falou com ele, que ele teria que colocar a missão dele é colocar sorriso no rosto das pessoas. Ou seja, ele quer propagar o bem. Desde o começo, ele quer propagar o bem. E o filme mostra um cara se perdendo. Um cara que até determinado momento, ou até determinado ponto, ele é bom, mas ele tolera, vamos dizer, né? A vida dele transforma ele em algo pior. Até interessante, o que deixa esse filme muito polêmico é justamente isso. Muita gente coloca filme como uma justificativa para que outras pessoas façam o que ele fez. Ou que justifique atos como dele. Atos de justiçamento. Mas deixando claro que o diretor, o tempo inteiro, desde a primeira cena do filme, deixa claro que não é um cara comum. É um cara que tem problemas psiquiátricos, que lá no final do filme a gente descobre que são problemas psiquiátricos profundos, de raízes profundas, que vêm desde a infância. Não é um cara que simplesmente sofre durante boa parte da vida com problemas
vamos dizer assim, problemas mais comuns, mas são problemas que são bem mais aprofundados. Quando você fala de 95% de tela, eu acho isso muito interessante, porque fica muito claro que ele não é o gatilho da sua própria consequência. É a sociedade na qual ele está inserido. Isso fica muito claro. Muitos diálogos acontecem no filme mostrando que ele está recebendo uma carga de influência tão grande que isso começa a moldar ele e transforma ele num gatilho. Né? Deixa eu fazer um parêntese aí. A sociedade, sem dúvida. Agora, interno também. Dentro da casa dele, a mãe dele também é uma mulher que sofre de problemas psicológicos seríssimos, Que né? mentiu para ele Exato. a vida toda. Ou seja, então, nem dentro da própria casa, que poderia ser um ambiente, na verdade, para começar uma estrutura e tal, Um ambiente familiar, de fuga, né? ele tem isso. Então, ou seja, o tempo inteiro ele Bombardeado. bombardeado. A casa dele é o contrário. Você fala que a casa seria um lugar para ele poder começar a ter uma estrutura, uma base. Não tinha nenhuma. Nenhuma. E quando ele chega naquela cena do Arkham, quando ele rouba o arquivo com a história dele, da mãe dele, ali, a casa dele se torna a base para o que ele se tornou. Exato. Porque o primeiro ato da história dele, da transformação dele, é justamente dentro da casa sendo abusado pela mãe Isso. e pelo padrasto. Esse é o momento do divisor de águas mesmo do filme. Aí que as emoções se tornam exacerbadas. A mãe dele, inclusive, ela alimenta um amor platônico pelo Wayne, né? Pelo Thomas Wayne, né? E, enfim, mas na verdade é um negócio que só existia na cabeça dela. Na cabeça dela. Sim, ela toda hora nunca- pede pra ele entregar cartas, etc. Pedindo ajuda, a carta Pedindo nunca ajuda. chegava. Isso. E o Arthur compra essa ideia, né? E, enfim, e acredita na mãe. Até ele pegar uma cegamente. carta e abrir. Aí vê que não é bem por aí, Isso. né? Quando ele abre a carta, ele vê a questão de que ela falando que ele é filho do Thomas Wayne. A cara que ele faz, a expressão que ele gera. Eu achei o Joaquin Phoenix um puta ator nessas horas. Ele conseguiu mudar a expressão e se fazer uma expressão que são poucos que conseguem. Essa mudança de fisionomia, a mudança, a cara, como dizem, né? A caras e bocas. O cara dele- ria com sofrimento. A risada dele com sofrimento é pesada. A risada dele traz angústia, cara. Você vê a risada do cara, você fica angustiado. E você vê a evolução da risada, né? O que eu acho mais interessante, você vê a risada que ele começa e a risada que ele termina. Você começa sentindo angústia, aí a partir do momento que ele, no metrô, ele tem a primeira cena do assassinato dos 3 rapazes, a risada dele pro próximo passo já é diferente. E além da risada, a atuação corporal do Joaquin Phoenix, pra mim, cara, é algo extremamente absurdo. As cenas de dança, como que ele emagreceu para poder chegar no nível que ele chegou, Ele emagreceu muito. demais, para poder chegar naquele nível, de ficar quase que esquelético e cadavérico. E quem conhece as animações do Batman, aquilo ali foi muito para trazer o Coringa de vários desenhos clássicos do Batman. E já que você falou aí da cena do metrô, ali pra mim acho que é a cena que encerra o primeiro ato do filme, que é quando o Arthur passa do extremo sofrimento para um momento de libertação na cabeça dele, na hora que ele mata os 3, são 3, né? São 3 caras. São Ele 3. mata os 3 caras, ali ele percebe que ele tem um poder que ele não sabia que ele tinha. Ali na cabeça dele, ele desenvolve uma coisa diferente, tanto que depois ele sai e vai para aquela cena do banheiro que ele dança, que foi uma dança improvisada pelo Phoenix, que eu achei sensacional, que ele passa uma emoção ali encerra o primeiro ato do filme de uma forma, pra mim, magistral, cara. Eu gostei muito dessas cenas. Eu gostei muito da cena que ele, no início do filme, eu acho que o início do filme já mostra a dimensão da instabilidade emocional dele. Quando ele tá na frente do espelho se maquiando, ele flexiona a boca dele pra cima, trazendo uma imagem de sorriso, e depois flexiona ela lá pra baixo, como se estivesse trazendo a emoção da tristeza. Que foi analogia a um filme antigo, me fugiu agora qual que é o filme, mas foi Interessante. uma homenagem a um filme antigo. Foi uma... Assim como esse movimento e as danças dele. Eu acho que há de se destacar 2 elementos aí, é exatamente isso. A postura dele, o quanto que ela é descolada com a realidade, que em tese é a correta. O jeito dele dançar, o jeito dele rir, tudo aquilo não é
perfeitamente compreendido pela sociedade em que ele está inserido. Ele é uma figura quase esquizofrênica. Ele é fora do normal, ele é fora da realidade. Na hora que ele está, enquanto ele está num bar, parece, fazendo anotações de como que é a postura do comediante, do stand-up, porque ele vai ser avaliado depois e ele quer fazer igual. E ele começa a sorrir por 3 ou 4 vezes, e as pessoas o tempo todo olhando como se... Que anormal que é esse? Esses movimentos dele que são descasados com aquilo que o filme mostra como seria o normal da sociedade, isso eu acho muito emblemático isso, que traz a ideia exatamente do que eu estou dizendo, instabilidade. O tanto que ele já era um gatilho pronto para ser disparado. E que foi o que você falou, né, André? O momento da revelação, por exemplo, da verdade familiar dele, projeta esse gatilho e é a hora que as emoções começam a se tornar exacerbadas, aí começam os crimes, né? Começa a fantasia propriamente dita, né? Que transforma ele num homem já não mais de ombros arqueados, mas agora um homem corajoso. Lembrando então que a morte da mãe dele é um negócio extremamente interessante, porque ali é um gatilho para ele. Isso. Porque, afinal de contas, é como que se ele tivesse sufocando, no momento que ele tá sufocando a mãe dele, ele estivesse sufocando aquele passado opressor dele e a causa do sofrimento que ele teve durante a vida dele toda. Excelente. Por isso que é um divisor de enredo dentro do filme. O próprio filme inteiro, ele tem uma construção em cima da história dele, vai mostrando como que ele evolui enquanto personagem. Ele começa como o Arthur, que quer ser um cara que quer levar alegria para as pessoas, e termina o filme como Coringa. Já não é mais o Arthur. Ele já não é aquele cara mais. E o filme todo é uma escada. E a referência da escada ali durante o filme, que a gente estava até comentando aqui antes, isso. Ele o tempo inteiro subindo, escalando. Isso ali, é muito legal, isso subindo, que você está tocando, a questão da escada. Ele vai subindo aí com aquele peso social que você falou mais cedo. O desce, né? Ele vai tentando subir. A sociedade... de certa ainda forma, como Arthur, né? Como Arthur, subindo a escada com aquele peso que mostra o corpo arqueado, né? Aquele peso social que ele traz consigo. A opressão. E a ideia é que ele precisa subir, ele precisa subir na carreira, ele precisa evoluir. Aí tem as alucinações dele com a namorada, depois até falei, Cris, fiquei curioso. Então tudo isso, até o momento que ele para de subir a escada, para com o sofrimento e desce, leve. Dançando. Confiante. Totalmente confiante. Escapa da polícia com uma agilidade impressionante, porque no alto da escada tem 2 policiais que já estão vigiando ele. Né? Sim. Aquela fuga que ele não foi capaz de fazer, de imprimir sobre si mesmo, quando ele foi agredido pelos jovens depois que ele estava fazendo propaganda na frente de uma loja com uma placa vestido de palhaço, vocês viram que ele não consegue escapar, ele não consegue fugir, porque ele ainda é o Arthur. Já vestido de Coringa, ele já ganha força, já ganha dinamismo, já ganha coragem e consegue escapar do perigo. Uma cena... Você consegue ver até essa evolução dele nas mortes. A primeira morte foi aquela morte daqueles 3 rapazes, ele atirando mais desorientado no chão, apanhando. Aí quando ele mata... ainda aceitando o que fez. Aí o terceiro cara ele ainda mata, sim, que o cara tá fugindo. Seguro, né? Mais seguro. Aí você vê quando ele mata a mãe dele, ele já tranquilo na morte. Isso. E a 4ª morte pra mim, quando ele pega aquele amigo dele que deu a arma pra ele, rapaz, planta tesoura nele, né? Ali ele já demonstra a psicopatia dele, que já não é mais o Arthur. Ali já é o Coringa. Né? Isso, exatamente, André. Já não é o Arthur. A tranquilidade que ele faz, a calma que ele faz, ele pega... Quando a cena... Não faz isso, mas pra mim parece que a cena entra num looping de câmera lenta, ele pegando a tesoura e enfiando no cara. Você vê que ele faz com leveza. Ele não faz nem como quando ele atirou as primeiras vezes mais travados. A terceira vez, o terceiro que ele mata, ele já tá mais rígido. Quando ele mata a mãe, ele tá no meio termo. Ali ele tá suave. Ele se acha naquele personagem. Ele se essa cena também eu gostei demais da cena pelo seguinte. É uma cena que ela começa extremamente tensa, com essa morte que é extremamente violenta. A cena que você fala do metrô, dele assassinando não, os a cena do amigo dele. Dentro do apartamento. Dentro do apartamento. Uhum. Que ela começa extremamente tensa, com uma morte extremamente violenta e termina com um alívio cômico. Até pro filme não ficar pesado demais. Termina com aquele alívio cômico ali.
Cara, Do anão tentando fugir. do anão fugindo. Ele salvando o anão. Eu acho que existe uma consciência muito grande do que ele tá fazendo a partir do momento que ele olha pro anão e diz pra ele que em momento nenhum... Eu não lembro do que ele fala exatamente pro anão, mas ele, abre aspas, inocenta o anão em função dele não ter sido mal com ele. Mas é em isso que ele momentos deixa claro. anteriores. Isso. Cara, O anão sempre foi bom com ele, né? Isso. E ele tava procurando, no começo ele matou pessoas que foram ruins pra ele. Isso. Os 3 caras no metrô que fizeram o que fizeram. Durante todo o filme, ele só mata gente que foi ruim Isso. diretamente a Pra ele. ele. Diretamente. A mãe dele, que fez ele sofrimento que ele passou, Mentiu pra ele, mentiu pra ele. Esse cara que foi o projetor de tudo o que aconteceu, né? que deu ele a arma. Que deu ele a arma. O que... apresentador do talk show, né? Murray. E Murray. o final, o apresentador do talk show. Cara, tem algumas cenas desse filme, assim, pra mim, me chamam muita atenção. Uma cena que eu gosto muito, que eu achei muito bem construída, é a cena quando ele entra no banheiro, o pessoal tá no cinema, ele vai até o cinema, o Thomas Wayne vai ao banheiro e ele vai ao banheiro atrás do Thomas Wayne. Isso. Pouco antes dele começar a conversar com o Thomas Wayne, tem um cara que tá lá saindo do mictório, tava urinando, o cara tá saindo do mictório, um lugar de alto luxo, todo mundo de terno, gravata, e ele já tira aquela roupa de lanterninha que ele tava, fica com a roupa do dia a dia dele, que é uma roupa de um cara pobre. Quando o cara que tava urinando passa pelo Arthur, ainda Arthur, não era Coringa ainda, ele nem repara no Arthur, ele não olha pro lado, ele anda como se não tivesse ninguém ali. Simplesmente como se tivesse ninguém. Ele anda reto, ele não repara no Arthur. O que seria comum em um local onde está todo mundo muito bem vestido, um cara que está ali totalmente atrapalhado. Por quê? A sociedade ignora ele de uma forma tão absurda que até no momento como esse ele é ignorado. A figura dele é ignorada. Ou ele está sofrendo, ou ele passa a parte do filme sofrendo, apanhando, ou ele passa a parte do filme sendo ignorado. Que inclusive leva à ideia da mulher que ignora ele acha que está tendo uma relação com ela, mas na verdade ela ignora ele. É sobre essa namorada aí, minha namorada, ela é psicóloga. Então, pra ela foi um prato cheio, né, Silvio? Não posso, né, vocês podem imaginar. Mas especificamente sobre esse caso da namorada, o que ela chamou atenção ficou muito claro, né? Enfim, foi nessa hora que ficou assim, extremamente claro que ele sofria de fato de uma esquizofrenia, né? Então, ou seja, ele imaginou o tempo inteiro que ele estava saindo com a vizinha, tendo um relacionamento com ela, sendo que na verdade não tinha absolutamente nada. Ela não tinha ideia de quem que era ele, mas na cabeça dele, ele passeava no parque e supostamente com ela do lado, mas na verdade ela não estava lá. Então, aquela lá namorada deixou muito claro isso para ela. Não, ele de fato é um cara esquizofrênico. Outra coisa também foi quando ele ficava imaginando, né, sonhando e tal, que ele estava dentro lá do talk show, sendo ovacionado pela plateia, pelo Murray, né? Ele chega até imaginar o Murray falando como se fosse, queria ter um filho como você. Exatamente, né? Isso então, tudo era fantasia. Tudo fantasia. Ou seja, aí quando ele de fato vai lá confrontar a vizinha, ela fala, não, peraí, mas quem que é você? Eu não... Você é um louco que mora aqui na minha frente, sai daqui e tal. Aí ele toma aquele choque e tal. Então, naquela hora, pra quem tá vendo o filme, fica muito claro que era tudo a cabeça dele e ele é um cara, de fato, extremamente doente e esquizofrênico. Agora, até uma coisa interessante que o Chris falou agora, me veio uma lembrança aqui. Ele sempre tentou matar quem fazia mal pra ele. Na verdade, ele sempre matou quem fazia mal pra ele. Os 3 caras, a mãe, o amigo dele. E no show do Murray, ele queria se matar. Ou seja, ele acha que ele está fazendo mal pra ele. A partir do momento que ele participa do show, ele vê que não é ele que está fazendo mal pra ele, que é o Murray que está fazendo mal pra ele. Aí, nesse momento, ele mata ele. Inclusive, eu acho que ele identifica que o Murray é um inimigo dele quando ele assiste o Murray reproduzindo um vídeo dele no programa enquanto ele está no hospital com a mãe. Sim, até essa cena ele era apaixonado com ele, era fã. Isso. Ele se espanta com aquilo, ele não gosta, nitidamente fica claro que ele não gosta, e em seguida ele executa a mãe. Antes da gente começar a gravar, a gente estava comentando como que esse filme... É em seguida mesmo, logo em seguida ele executa a mãe, nessa mesma cena, né? É na mesma cena. É isso.
estava comentando como que esse filme ele é atual, mas ele é um filme atemporal. É um filme que mostra a compulsão social e eu não consigo ver uma sociedade que não tenha problemas que podem engatilhar que pessoas cometam exageros. Violência. Né? De forma alguma justificando ele ou qualquer ato, mas a gente vê esse tipo de coisa em qualquer sociedade. Enquanto o filme, essa ideia de uma pessoa se perdendo num momento da vida, também chega a ser um pouco atemporal. A gente já viu, tem casos, filmes antigos que remetem a isso. Eu acho que um filme que eu gosto muito é o filme Um Dia de Fúria. Tem mais ou menos a mesma ideia. A diferença é que um dia de Fúria é durante um dia, mais ou menos, ali, que o cara vai passando por certas situações que já está no ápice do estresse e comete várias loucuras nas atrocidades, arruma uma escopeta, sai descendo o cacete a todo mundo. E isso é tão atual mesmo, cara, que a gente estava comentando, outra coisa que nós comentamos aqui foi justamente essa cena do Murray, ele com o Murray, da Murray fazer com ele piada, colocar ele como a falta de respeito, o que ele vê como uma falta de respeito, a gente vê isso na televisão todo dia. E a vida imitando a arte. Recentemente, uma apresentadora nos Estados Unidos fez uma piada bem sem graça, na minha opinião, do próprio Joaquim Fênix, falando que ele tem a fenda do lábio leporino e tal. E eu começo a fazer piadas sobre isso. Como que você vê como é que muitas coisas que tem ali no filme são muito próximas da realidade. São coisas que acontecem mesmo e que podem engatilhar para várias pessoas. Óbvio, de novo, deixando claro, não é um cara comum. Tanto que se eu tô comparando agora o que o Murray fez com o Arthur e que essa mulher fez com o Joaquim Fênix, a gente deixa bem claro também a diferença na reação de cada um. O Joaquim Fênix simplesmente ignorou. Não tem tantos problemas quanto o Arthur, óbvio. Essa questão, igual você falou, comparando com esse filme, a gente vê que é muito atemporal em relação de outros filmes também. A gente vê essa questão da loucura. A gente vê essa questão da loucura dessa esquizofrenia no Clube da Luta. Maravilhoso. Maravilhoso, que tem a questão que ele enxerga um alter ego no outro rapaz, que é no Brad Pitt, que eu esqueci o nome dele no filme, o nome do personagem. Inclusive um dos maiores plot twists que eu já vi na minha vida, que eu achei sensacional. E a loucura também de uma laranja mecânica. Que eu vou falar envergonhadamente que eu nunca assisti. Mas que são filmes atemporais. São filmes que até hoje se repetem sempre a mesma coisa. O que eu acho muito interessante isso que vocês estão falando é um pouco por exemplo, esses sujeitos, por exemplo, que explodem, né, estão vivendo aí num ambiente de baixíssima solidariedade social, de uma exacerbação do individualismo de uma forma acentuada. O que eu acho que isso traz? Quando um sujeito explode, quando o gatilho dele se arma, ele passa a se tornar o representante de uma massa que vive a mesma realidade que ele. Por isso que no filme eu tenho a percepção de que é como se o vilão passasse em um determinado momento a se tornar herói, a representante. Quando ele está sendo levado preso e que aquele caminhão bate contra o veículo, ele desmaia, e aquela multidão se manifestando na rua, insatisfeita com a situação da cidade, questões financeiras, a cidade totalmente depredada, com um nível decrépita, nitidamente decrépita, que é a comparação com Gotham City, por exemplo. E quando eles, logo em seguida dele executar o Murray ao vivo, aqueles manifestantes colocarem ele como se fosse um representante de uma causa, né? Não que isso justifique, claro, igual você falou, né, André? Mas você tem aí uma certa a permanente a contestação da legitimidade, né? Eu acho que eu até destaquei uma frase aqui de uma entrevista do Wayne, logo no início do filme, mostrando o quanto que a elite, a maneira com que a elite daquela cidade enxerga as pessoas, como o Arthur, por exemplo, que abre aspas: nós que vencemos na vida veremos aqueles que não conseguiram como apenas palhaços. Isso é um outro gatilho para a comoção social. Aí você tem um sujeito que é o explosivo,
e ele se torna naturalmente um herói de uma causa. E isso aí é a maior polêmica do filme, porque a ideia de muita gente de que isso tudo que você colocou agora seja uma justificativa para que outras pessoas façam coisas parecidas, e se no final do filme ele é carregado no meio de toda aquela convulsão social, quase que um estado anárquico, quase que um momento de anarquia, na vida real, em vários momentos, a máscara do Coringa já foi usada. Sim. Sem dúvida, Recentemente, isso. no Chile, quantas e quantas pessoas nos protestos no Chile, na França, Teve um episódio na França, exatamente. do pessoal usando a A máscara, pintura, né? A pintura como- no rosto, né? Foi a pintura a no rosto. pintura e às vezes a máscara também. Ah, Então, o próprio Coringa vai ficar marcado, o filme do Coringa vai ficar marcado, o personagem vai ficar marcado, este Coringa. O Coringa do Joaquin Phoenix, não o Coringa do Jack Nicholson, não o Coringa do Heath Ledger. Hitler, que são os únicos que importam. Jared Leto ninguém liga. Nos bastidores aqui a gente estava até comentando que eu acho que quando a gente está andando na rua, a gente tem certeza absoluta de que existem Arthurs na eminência de se tornar coringas, transitando do lado da gente. Eu entendo que a gente está vivendo uma sociedade muito polarizada e com baixíssima solidariedade social. Sim. E que questiona permanentemente as legitimidades constituídas. Então você vê pessoas o tempo todo, parece que elas estão chegando no limite do esgotamento. Então, na minha opinião, eu acho que a gente convive permanentemente com Arthurs que a qualquer momento podem se tornar coringas. E uma coisa que a gente sempre tá falando, o André comentou a questão das máscaras que foram usadas nesses lugares, e como enxergar essa questão. O Coringa, ele veio de uma questão mais social. Por mais que seja uma coisa mais social, etc. Como carregar isso das máscaras que já foram usadas? O exemplo, do V de Vingança, do Vi. Muito bem lembrado. Ela já veio usada, mas ela foi um sinônimo de repressão contra uma ditadura. No caso do filme V de Vingança. É uma ditadura que eu esqueci o nome. E que é um filme baseado em uma história de um cara que lutou contra o sistema britânico, a ideia do poder da igreja, do Sim. parlamento, e tenta explodir o parlamento, que leva a tudo isso. Ou seja, está tudo conectado, socialmente conectado. Uhum. Questionando o status quo, né? Exatamente. Nesse caso, ele está lutando contra um governo em si, no V de Vingança. Agora, no Coringa, ele está lutando com uma classe. Excelente paralelo. Contra uma Ele não está lutando sociedade, com uma né? sociedade. Ele não está lutando muito contra o governo. Se encontrou a classe mais rica. Não necessariamente a classe mais rica. O filme tem dois momentos. Sim. Tem um momento, sim, contra a classe mais rica, mas tem um momento que é um momento de convulsão social completo. Que todo mundo... a primeira cena onde ele apanha, ali não era rico que estava batendo nele. Isso é verdade. Isso Né? é verdade. Mas tem sim a luta contra a classe mais rica, que no filme ali ele entende que essa diferença social, a diferença financeira talvez, seja um fator muito forte para poder acabar, por exemplo, o sistema de saúde. Quem tem dinheiro, beleza, quem não tem, Quem como não é que tem, faz? se vira. A gente tem essa percepção na visão de mundo do Wayne no filme. O Wayne no filme ele tem essa visão de mundo. Eu que prosperei, eu consigo ter acesso às outras coisas. As outras pessoas, não é problema dele. Ele, inclusive, no filme, o Wayne, eu entendo ele no filme Coringa como se fosse representante de um setor social que oprime uma massa que é composta por pessoas semelhantes ao Arthur, que não necessariamente vão se transformar em coringas. Eu acho que a introdução do Wayne no filme e o tanto que ele é descolado da realidade da cidade, isso eu acho muito interessante. E eu acho que dá para trazer para um paralelo nosso. Você vê Gustavo, discursos políticos que são totalmente descasados da vida dramática que uma grande parte da população Mas vive. no cânone do Batman, o Thomas Wayne tenta salvar Gotham. exatamente, era esse ponto que eu ia pegar. Nos quadrinhos, enfim, né, na história e tal, o Thomas e a Martha Wayne, né, eles são de fato, sim, multibilionários. Filantropos. Exatamente, mas eles têm essa preocupação social muito grande e sempre demonstraram isso, né? Tanto que, até na medida do possível, eles tentam passar isso para o Bruce, né? Então, pode parecer de fato sim, mas não sei se ele é
esse representante maligno dessa classe de ricos, não sei. Eu também não entendo isso, não. Eu Também acho entendo que o diferente. filme ele mostra isso. A partir do momento que ele evidencia a entrevista dele ao vivo na Mas televisão. você não pode esquecer de um detalhe. O filme é quase que puramente a visão do Arthur. Não quer dizer que seja verdade. É a visão dele. E é uma visão deturpada. Uma visão Sim. esquizofrênica. Mas não é o Arthur que executa o Wayne e a família dele. E a mulher dele num beco na cidade. São as pessoas da massa. As pessoas que estão com o rosto pintado de coringa. Inclusive... Ele é executado por pessoas comuns. Inclusive, teve Ele é a esposa. uma cena aí, se não me engano, foi o diretor falando que teve uma cena excluída, que ia ser a última cena no filme, que seria o Arthur que mataria o Thomas e a Martha Wayne lá na cena do É beco. Marta, né? Eu esqueci o nome. Mas aí decidiram não fazer isso e tal, mas parece que teria isso nesse filme. Mas Não, eles eu entendo decidiram não perfeitamente colocar. a questão do retrospecto do Wayne enquanto Batman, filme Batman. Mas eu vejo que nessa obra Coringa, a parte opressora da sociedade é meio que espelhada no Wayne e a situação dele. Sim, neste filme, sim. Neste filme, eu tô Porque falando ele neste filme. Até porque é a visão do Arthur. No filme, Não é o Wayne de verdade. A gente não conhece o Thomas Wayne daquela Mas realidade. a entrevista A gente ao conhece o vivo Thomas dele... Wayne a partir da visão do Arthur. Mas tem a entrevista ao vivo dele. Eu mas tô é o focado Arthur, nisso. mas é o Arthur vendo na televisão. É. A gente não sabe o que foi falado antes, o que foi falado depois. Tá dentro do contexto do que ele falou? Tá o contexto inteiro? Tanto que ele enxerga. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Tanto tem o diálogo dentro do banheiro, o tanto que ele desmerece o rapaz. Né? Justamente, mas por quê? Porque a mãe dele era uma lunática que ficava perseguindo ele e tal. O cara foi na casa dele, né? Mexeu com o filho dele. Não Pois sei é, até se Ele se isso- sentiu ameaçado. se sentiu ameaçado. Você vê, ele tava Eu não do sei lado. se faria tão diferente. A não. parte opressora da sociedade, vamos dizer assim, ela estava atrás de uma grade, protegida. E a parte demandante da sociedade estava do lado de fora. Eu acho que existem existem momentos de conta-gota no filme que mostram que, em tese, esse Wayne ele faz parte de um estágio opressor da sociedade. E eu acho que Talvez não pro é Arthur. dependente. Talvez Não, pro eu Arthur. acho que tem momentos que Não não sei, depende da visão dele. Mas eu acho que, Sei. na verdade, o filme em si tem várias teorias sobre o filme. Uma delas fala que o filme todo é uma mentira. É uma ilusão. Tudo é uma ilusão da Que cabeça é uma dele. esquizofrenia dele, né? Então a gente só vai descobrir realmente a verdade se eles fizerem o Coringa 2, Já tá confirmado. eu acho. ou se eles colocarem esse filme dentro do universo do Batman que vai vir agora com o Robert Pattinson. Não vai. Não Isso vai. já é fato. Então, tipo assim, a gente não vai saber se é, porque o filme termina com a teoria, E o legal é que daqui 30 anos a gente vai continuar falando, Sim. pô, e aí, como é que é? como é que é. Como é que era? Porque pode ser muito... Será que tudo- era aquilo? Tudo isso que a gente falou aqui pode cair tudo Não, por terra. eu acho razoável essa Eu análise. acho Eu que esse acho filme vira um razoável. clássico. Mas eu acho que a execução do Wayne e da esposa dele num beco na cidade por pessoas quaisquer que estavam na manifestação, isso nos diz muita coisa. na minha visão. Pra mim, esse filme já é um grande filme, vai se tornar um clássico. Ganhou 11 indicações ao Oscar desse ano. Inclusive- ter 11 indicações ao Oscar não é fácil. Inclusive, André, eu acho que foi uma baita resposta aí da DC, viu? Acho que eles meio que renasceram aí com esse filme. E voltaram a, de fato, estar entre os grandes. Porque depois da excelente trilogia do Batman, vários filmes da DC foram muito questionados, né? Depois da Uau. trilogia do Batman, o que mais fez sucesso foi Mulher Maravilha. Depois disso, Aquaman assim, também fez muito sucesso. ele Eu, fez- particularmente, Qual? gostei muito. Aquaman. Aquaman. Eu, particularmente, gostei demais do filme do Aquaman. Ele tem seus pontos, né? Mas eu acredito que depois da trilogia, o que vem depois ali, Sim. batendo, seria Mulher Maravilha. O Aquaman pode estar embaixo, mas depois da trilogia... Mas ao mesmo tempo eu tenho medo, viu, Cris? Essa resposta não pode ser uma resposta. Porque agora eles têm que manter em alto nível. Não, e não faz Exatamente, parte e tem essa também do universo dificuldade. principal. É um filme à parte do universo principal. É um filme à Que parte. tá sendo zerado, a gente não sabe pra onde que vai, pra onde que vem. Mas mesmo assim Mas eles vão ter que volta as manter... atenções pra DC de novo. volta as atenções. certeza. Mas agora, ou eles mantêm a qualidade, ou eles vão cair de vez.
Porque um filme só não segura uma companhia. A gente vai começar a ver o que vai ser da DC a partir desse ano com Mulher Maravilha em 1984. Sim. O filme do Flash parece que foi confirmado de novo, apesar que confirma, cancela. Confirma, cancela. Vamos ver, cara. A DC tem muita coisa. Eu acho que a DC errou muito. Tem muita coisa pra explorar. E a DC errou muito porque a Marvel construiu o universo aos poucos. Lançou Homem de Ferro, Hulk, lançou Capitão América e foi construindo até chegar nos Vingadores. A DC lançou o Man of Steel, que eu gosto muito, muita gente critica, eu gosto muito, e de repente já tava no Batman vs Super-Homem. E de repente Liga da Justiça. Então a DC não respeitou a própria história dela, tentou alcançar a Marvel com 10 anos de construção, a DC tentou dar um pulo, e não o passo foi muito maior. Não deu certo. A Marvel, se eu não me engano, ela não teve nenhum herói apresentado em filme conjunto. Teve, né? Pantera Negra foi apresentado em Guerra Civil. Guerra Civil, mas o Guerra Civil não é um filme totalmente conjunto. É um filme, tanto que ele é o filme do Capitão América que tem os outros personagens, mas inclusive ele não é considerado... o Homem-Aranha. Não, mas o Guerra Civil é um dos filmes é o terceiro filme com o maior número de heróis, cara. Sim, mas ele não é considerado um filme dos Vingadores. Ele é considerado um filme do Capitão América que tem os outros. É Capitão América, a Guerra Civil. Ele não é considerado um filme dos Vingadores em si. Nenhum herói foi apresentado no filme dos Vingadores, igual no filme da Liga da Justiça a gente foi apresentado o Aquaman e o Flash. Feiticeiro Escarlate entra no Era de Ultron. Sim. Tá. Mas acho que é só. E dessas 11 indicações aí do Coringa, senhores, queria só falar que eu acho que fotografia já é prêmio dado. Não, senhor. Você acha que não? Não assisti 1917 ainda, mas por tudo que eu ouvi falar de 1917 e pelos trailers que eu vi, inclusive vi um documentário sobre um take de 5 minutos, tirar fotografia, direção de 1917 vai ser complicado, apesar que eu falei que direção, o irlandês é forte concorrente, falei no último episódio nosso, acho que 1917, e não vi o filme ainda, cara. Mas tô apostando muito em 1917, que ganhou um M, né? 1917 acho que tem 2 cortes só no filme inteiro, não é? Impressionante. Pouquíssimos cortes. Não, eu acho que não, acho que são mais. Eu acho que são mais, mas são totalmente imperceptíveis. É tudo feito em plano de sequência, imagina. Impressionante, é muito legal. Eu assisti esse filme há poucos dias, eu não vou falar muito porque o André não assistiu ainda. Quem sabe a gente já não deixa aqui o gatilho para o próximo filme. Nosso próximo programa aí, né? É impressionante o quanto que esse plano de sequência com baixíssimos cortes nos dá a impressão de estar acompanhando os caras. Então vamos lá, vamos deixar 1917 para um... Aí tá vendo? É fantástico. Você mesmo tá aqui babando no 1917. Mas é isso que eu tô te falando. Eu já vi o 1917 e já vi o Coringa. Eu acho que fotografia pro Coringa eu acho bastante razoável. Até então, eu dava o Coringa como muito forte para ganhar a prêmio de fotografia, porque eu achei magistral. A cena do banheiro, repito de novo, falo dela de novo. Aquela fotografia da cena do banheiro foi incrível, foi sensacional. A cena da escada, a paletização de cores do filme é sensacional. Ela muda do começo do filme pro final do filme. É totalmente diferente. A parte quando ele está sonhando também tem uma pequena variação. Para mim, prêmio dado nesse filme pode entregar para o Joaquim Fênix. Ganhou praticamente, se não todos, praticamente todos os prêmios até agora de melhor ator. Eu daria também, cara, trilha sonora original e pensaria muito em edição de som e mixagem. Preciso ainda ver Jojo Rabbit, preciso ver 1917, mas esses são pontos para mim que são chaves do filme. Cabelo e maquiagem, pelo que eu vi em 1917 também, é bem mais interessante. Figurino, briga boa. O que vocês acham? Não, concordo. Mas eu acredito que o mais garantido mesmo é melhor ator. É quase que 100%, né? 95%. Melhor ator. Ele destruiu no que ele se propôs a fazer. Ele se entregou ao personagem. Assim como Heath Ledger. São loucuras diferentes que eles passam. São coringas diferentes. Cada um com sua personalidade. Mas são dois atores que impõem uma personalidade ao Coringa única. E demonstram. A gente pode falar que o Joaquin Phoenix ele mostra a construção da loucura. E o Heath Ledger mostra a loucura empregada.
Lembrando aí que a gente tem... Instaurada, né? Instaurado. Lembrando que a gente tem o Jack Nicholson e cada um dos três é uma interpretação completamente diferente do Coringa. Tem gente que pergunta, quem que é o melhor Coringa? Eu não gosto nem de comparar primeiro. Tempo de tela é completamente diferente, construção dos personagens completamente diferente. O Coringa do Phoenix tem uma história por trás, o do Jack Nicholson tem uma historiazinha por trás também, mas não é tão profunda, e o do Heath Ledger nem história tem por trás, ele já chega cariçando o cão que vai morder pneu, que vai atrás do carro, se morder o pneu não sabe o que faz. Então, galera, é isso aí. Mais um podcast pra gente falando um pouquinho mais de cinema. O nosso intuito como um podcast do Pensadores Desorientados é exatamente essa, não ter uma linha muito clara de raciocínio, vamos dizer assim, de ideias. Somos pensadores desorientados, vamos falando o que a gente acha interessante, o que a gente gosta, e nossos gostos podem ser incomuns com algumas pessoas. Então acredito que vamos ver como é que vai ser aí a recepção. Quem gostou do primeiro episódio, vamos voltar um pouco a falar assim de relações internacionais também, dessa questão do comércio exterior, dessas áreas que a gente atua hoje. A gente não vai perder isso, mas vamos tentar sempre estar trazendo assuntos diversificados. Provavelmente vamos trazer convidados também. A ideia é sempre essa, tá falando de algumas coisas. A gente citou no episódio anterior os 2 papas. O André citou o Dalai Lama conversando com o Papa Francisco, como é que seria essa interação. A gente tem hoje um professor nosso, que é o Rafão, que acho que todo mundo conhece, que era um professor de Relações Internacionais, que hoje já está dando aula até no curso de medicina sobre meditação. A gente pretende chamar ele para conversar, falar um pouco disso também, essa mudança de paradigma. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Não sabemos ainda, né, se vai ser semanal, vai ser de 15 em 15 dias. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. E é isso aí. Obrigado por tudo. Isso aí. Obrigado, Valeu, amigos. obrigado. Valeu por ouvir, pessoal. Até a próxima. Obrigado.